Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5, versículo 44. Lembra que você precisa prestar muita atenção, não perca o foco, tá bom? Para que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para você, que é algo grande, viu? Mateus 5, 44. Querido, eu espero que Deus possa falar ao seu coração assim como Ele falou comigo. Eu sou outra pessoa depois de ontem. Eu passei um tempo com o Senhor lendo a palavra e Deus ministrou algo fortemente no meu coração. Eu fui totalmente impactado. Espero que Deus possa falar ao seu coração também, amém? Quem achou, diga amém. Mateus 5, 44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, para que torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Pois Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Somente até aí. Querido, esse texto aqui é um texto muito bacana. Quem já leu esse texto? Quem já leu esse versículo? É um versículo muito bacana. E esse versículo, ele fala, né, que nós devemos amar o nosso próximo, amar as pessoas que nos odeiam, amar as pessoas que nos perseguem. É fácil? É fácil? Quem acha que é fácil, levanta a mão. Ninguém, né? Se alguém levantasse a mão e eu perguntar o que essa pessoa fez, que eu queria que essa pessoa me ensinasse também. Não é fácil, querido, lidar com pessoas difíceis. Existem pessoas de tudo quanto é jeito. E eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa que eu falava o que eu achava. Eu falava, Sheila, o que eu pensava. Só que eu percebi que não é desse jeito. Eu não posso fazer as coisas da forma que eu quero. E essa palavra aqui diz que para que eu possa ser chamado filho de Deus, eu preciso de fazer exatamente isso: amar o meu inimigo, orar pelas pessoas que me perseguem. Será que é fácil orar pelas pessoas que nos perseguem? Imagina você está lá, a pessoa falou mal de você a semana inteira, apontou o dedo para você e te mostrou os seus erros, porque aquela pessoa que é muito boa para mostrar os seus erros não é boa para te mostrar a solução para elas. A pessoa que te mostra os seus erros também não te entrega, às vezes, a solução para os seus problemas. E aqui está dizendo, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos 8, versículo 15. Preste muita atenção, querido, na palavra. Procure não levantar, só se você precisar mesmo. Quem achou, diga amém. Fala assim, ó: Pois vós não recebestes o espírito de escravidão, para andardes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filho, e por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Versículo 16: O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Agora vamos lá. Em Mateus 5,44 está dizendo, para que eu possa ser chamado filho de Deus, eu preciso de amar o meu inimigo, eu preciso de orar por aqueles que me perseguem, certo? Todo mundo está aqui comigo? Só que em Romanos 8, versículo 15, está dizendo que eu sou filho de Deus através do Espírito. Então é uma questão de fé. Aqui está dizendo que é uma questão de fé, né? E o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então os dois textos não estão batendo, porque se Mateus está dizendo que para que eu possa ser chamado filho de Deus, eu preciso de amar o meu irmão e orar por quem me persegue, e em Romanos está dizendo que
está dizendo totalmente diferente dessa palavra, eu começo a entrar em contradição, a própria palavra entrando em contradição com ela mesma. Diga comigo, mas tem uma explicação para isso. A palavra filho, tanto em Mateus quanto em Romanos, tem dois significados. E aqui eu começo a minha pregação. E o tema dessa palavra, querido, precisamos ter maturidade em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar com você de ter maturidade. Quando a palavra de Deus está dizendo em Romanos 8, versículo 15, quando a palavra de Deus está dizendo em Romanos 8, versículo 15, no versículo 16, você está com a sua Bíblia aberta aí? Quem está aí comigo? Tem que responder glória a Deus. Quem está aí comigo? Eu falo isso assim só para... No versículo 16 fala assim, ó: o próprio Espírito, fala comigo, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando está dizendo aqui filhos, a tradução no original grego está dizendo criança. Então, você vai entender que tem dois textos que são parecidos, mas que são diferentes. E aí, queridos, o que é que eu quero falar com você? Você está com sua Bíblia aberta? Abra lá em Mateus novamente, 5:44, se você puder. Filhos maduros. Então, em Mateus, é isso. Em Romanos, está falando da criança. E a criança é o quê? Pequena. A criança, se você colocar um pedaço de carne para ela comer, ela vai comer? Não. Ela precisa ser ensinada, ela precisa começar ali na papinha, né? Bem de leve, bem tranquilo. Mas e quando nós somos filhos maduros em Deus? Quando nós adquirimos maturidade em Deus? E aqui nós temos, querido, uma grande revelação através dessa palavra. Porque Deus, Ele quer que eu e você possamos amadurecer. Esse é chegado um tempo de amadurecer na palavra. Este é um tempo de criar maturidade. Nós não podemos deixar com que qualquer coisa possa nos abalar. Afinal, nós somos filhos do Rei. Querido, às vezes o nosso coração está voltado para outras coisas. E aí qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa te tira do foco. Hoje em dia é muito fácil da gente sair da igreja. Por quê? Porque nós precisamos, que eu estava falando com o Lucas esses dias, criar raízes profundas em Deus. Anderson, quando eu crio raízes profundas em Deus, não tem como você se afastar do amor de Jesus. Porque você já está enraizado. Você já está enraizado, então não tem como as pessoas te arrancarem. Por mais que as tempestades venham, os problemas venham, nada e nem ninguém vai parar você. Nada e nem ninguém vai parar você. Nada e nem ninguém vai parar o seu chamado. Só que para que isso aconteça, eu e você precisa de nos tornar filhos maduros em Deus. Maturidade. Ué, o que é ter maturidade? É você mudar de nível. Querido, a palavra de Deus diz assim que quando eu era criança, eu agia como criança, eu corria como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. Eu parei com as coisas de menino. Atitudes de criança que não combinam mais com nós. O Senhor, Ele precisa de filhos maduros. Porque, queridos, o pessoal que está lá de fora, que não conhece a palavra de Deus, pode conhecer a Cristo através de você. As pessoas que estão lá de fora, às vezes no trabalho, onde você mais passa o seu tempo, podem conhecer o Evangelho de Jesus através de você. Mas nós precisamos ser pessoas maduras, ruiós de Deus, filhos maduros na fé,
que nada e nem ninguém vai tirar você do propósito. Não, meu foco é Jesus. Não interessa o que as pessoas pensam de mim, não interessa o que as pessoas falam de mim. O importante é que Jesus está na minha vida, e Ele precisa ser o centro. Querido, quando nós estamos com o nosso foco em Cristo, nada e nem ninguém te tira do propósito, nada e nem ninguém te abala. Mas o seu coração está firmado em quê? Porque Jesus, queridos, Ele é a nossa rocha. Jesus é Ele que vai te entregar toda a força que você precisa para vencer este mundo. E você sabe o que Deus, Ele ministrou no meu coração hoje mais cedo? Algo também que eu acho que eu conversei com o Lucas sobre isso. Querido, quando nós somos criança, nós não temos acesso à herança. Quando nós somos criança, não temos acesso à herança. Já viu quando alguém morre da família e a criança é pequena? A pessoa pequena não tem maturidade para receber a herança, não pode colocar a mão na herança. Mas quando você é filho maduro, você tem acesso à herança. Quem quer ter acesso à herança? Levante sua mão, quem quer? Mas você precisa ser maduro em Cristo. Busque maturidade na sua vida, querido. Amadurecer é bom. Chegou um período da minha vida, querido, que eu tive que parar de ser dolorido. Tudo me abalava, qualquer coisinha me tirava do propósito. O seu propósito não são pessoas, o seu propósito não é esse templo, o propósito é Cristo. Se você estiver focado, querido, em pessoas, você vai começar a ver as pessoas andando lá no fundo da igreja, pessoas mexendo no telefone, você vai falar, não volto mais nessa igreja, porque tem pessoas que não respeitam. Querido, nós não podemos preocupar com o que as pessoas pensam. O propósito do nosso coração é Cristo, o nosso foco é Cristo. Quando você foca em Cristo, nada te tira do propósito. Queridos, eu passei por 4 igrejas, e eu consegui, graças a Deus, firmar aqui, criar raízes profundas na comunidade Aprisco, porque eu escutei algo do meu pastor que transformou a minha vida. Ele falou assim, faça a mesma coisa por muito tempo no mesmo lugar. Crie raiz onde você está, Wellison. Querido, qualquer probleminha, eu quero mudar de igreja. Eu vou para outra igreja porque lá na outra igreja lá é maior, tem um som melhor e a pregação fala mais comigo. Querido, quando a pregação não está falando com você, o problema não é o pregador, o problema é você. Porque Deus, Ele fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer. O seu coração que precisa estar aberto para a palavra entrar. A semente está aqui, é o meu coração que precisa se abrir para a palavra entrar. Eu tenho que saber em qual nível eu estou em Deus. E o nível de criança é o tecno. Fala comigo, tecno. Criança. No original grego. Tecno. E ruios é filhos maduros. Então eu quero ser um filho maduro ou quero ser uma criancinha que precisa de ser alimentado todo o tempo? Querido, é chegado o momento que nós temos que aprender a voar sozinhos. É chegado um tempo que você não precisa de ninguém ficar te ligando, falando assim, já leu a Bíblia hoje? Já estudou a palavra do Senhor? Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Só que a minha preocupação maior é o seguinte: como que eu conheço Jesus e minha vida não é transformada? Como que eu conheço Jesus e eu não consigo afastar da aparência do mal? Como eu conheço Jesus e não falo isso para outras pessoas? Querida, eu não perco a oportunidade. Quando a pessoa senta lá no salão para cortar o cabelo, eu falo de Jesus. E o interessante é que todo mundo tem uma pergunta através do meu passado. Todo mundo, Simei, todo mundo quer saber. Wellison, mas travesti? Que é isso? Você era travesti? Que é isso? Faz isso não. Não, mentira. Mentira, você não era isso. As pessoas não acreditam. As pessoas quase caem para trás porque não conhecem, não sabem o poder de Deus. Aí eu falo para ela assim, cara, eu fui curado de um HIV. A pessoa fala, HIV? Você foi curado de HIV? Não, mentira. Ninguém acredita porque não tem fé. As pessoas não acreditam, a fé delas estão abaladas porque o mundo conta muita mentira a respeito de Jesus. Igual Jesus quando chegou em Cesareia de Filipe. Chegou em Cesareia de Filipe, Anderson, ele chegou lá e perguntou para todo mundo: quem que o povo está dizendo ser o filho do homem? Quem que está saindo nas colunas de jornais? O que o povo está falando a respeito de Jesus? Quem é o Messias? Quem o povo está falando que eu sou? Os discípulos chegaram em Jesus e falavam assim: Jesus, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas.
Aí Jesus pegou os discípulos e pôs na parede. Jesus é desses. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É nesse momento que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu imagino, Anderson, que naquele momento ali Pedro estava se sentindo, porque ele teve a revelação do Pai de quem era Jesus. Então nesse momento Pedro estava com o seu coração: nossa, velho, tal, Cristo, Filho do Deus vivo e tal. Aí Jesus já corta ele e fala assim: ó, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Isso não vem de carne ou sangue, isso foi meu Pai que te revelou. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas falam muitas mentiras sobre a respeito de Jesus, que não são verdades. Eu escutei muito tempo que eu não tinha salvação. Quem disse que eu não tinha salvação? Quem que pode falar isso, que eu não tinha salvação? Porque eu era travesti? Porque eu era homossexual? Porque eu namorei 8 anos com um rapaz e ia casar para fora do Brasil? Quem que poderia falar isso? Quem que poderia apontar o dedo para mim e dizer assim: ó, você não tem salvação? Se fosse nos dias de hoje, eu ia virar para essa pessoa e dizer assim: querido, vem cá, estenda suas mãos, abra suas mãos, deixa eu ver se tem furo nelas, porque se não tiver furo nelas, eu não me prostro diante de você. Querido, não existe pessoa boa demais para julgar o próximo. Não existe uma pessoa santa para apontar o erro do próximo e dizer: você faz isso, você faz aquilo. Jesus, em vez de apontar o dedo e julgar, ele estende a mão para você e te tira da situação difícil que você está. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está o seu coração. Só que o mundo, querido, o mundo tem ferido muitas pessoas. Às vezes as pessoas não chegou a ser roiós ainda, porque o mundo tem ferido. As palavras do mundo têm causado ferida dentro das pessoas. As palavras negativas: você não vai conseguir, desiste disso, para com isso. Só que quando você se torna um filho maduro diante de Deus, as palavras das pessoas não abalam mais você. Não interessa o que as pessoas vão falar ao seu respeito. O que interessa, sabe o que é que interessa? O que interessa é que quando você estava na lama, quando ninguém queria você, Jesus falou assim: eu quero ele. Quando você estava lá no pecado, quando você estava totalmente arrebentado, e Satanás tirando um sarro de Jesus, porque Satanás lá no deserto, o Satanás foi lá onde Jesus falou assim: Jesus, você está com fome? Transforma essas pedras em pão. Só que Satanás é bobo, né, demais. Ele acha que ele é o cara. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus tinha muitas cartas na manga. Ele falou assim: deixa eu te falar, você quer que eu transforme as pedras em pão? Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te sustenta é aquilo que vem de Deus. Querido, se você for viver de raso, se você for viver de migalhas que caem do céu, você nunca será sustentado. Mas quando você entra para dentro do seu quarto sem ninguém ficar sabendo, eu aprendi isso. Sabe uma coisa que eu amava fazer? Vou confessar um pecado. Eu amava eu amava, tipo assim, me mostrar. Vou no monte. Aqui quem ora de madrugada é eu. Aqui quem ora muito é eu. Quem dobra o joelho é eu. Jesus falou assim: quando eu falo de entrar para dentro do quarto, eu estou falando de intimidade. Intimidade você guarda só para você. Querido, a nossa intimidade com Deus não é para mostrar para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e ver que você tem intimidade. Você não precisa falar nada, porque a sua face vai brilhar. As pessoas podem até ser batizadas do Espírito Santo através do seu rosto. As pessoas vão olhar para você e falar: esse cara tem alguma coisa, esse brilho. Você já percebeu que a pessoa que tem um brilho do Espírito Santo, todo mundo quer estar perto dela. Todo mundo quer estar perto dela. Você não sabe nem o que você está fazendo lá. Já deu hora de você ir embora, mas você está lá perto da pessoa, porque algo te atrai. Querido, o que é que nos move? Nós estamos firmados em quê? Qual é a nossa raiz? Qual é a nossa raiz? Nós não podemos, queridos, deixar com que as palavras contrarem essa palavra. Existe uma palavra mais poderosa que essa? Sim ou não? Então isso aqui que basta para você. Isso aqui é o manual da vida. Isso aqui é o manual da vida. É isso aqui que tem me ensinado. Eu apanhei demais, queridos. Eu apanhei demais da vida. Porque as pessoas sempre falavam para mim assim: Wellison, você não tem salvação, cara. Você não tem salvação, não tem jeito para você. E a questão é que quando
alguém me julga, ou quando eu julgo alguém, ou quando você julga alguém, você se torna juiz. Eu falo isso para o Lucas direto. E a pergunta é: quem te colocou como juiz? Quem te deu a sua autoridade para julgar alguém? Para apontar o defeito de alguém? E quando eu aponto o defeito de alguém, eu também tenho que entregar a solução para aquele problema, para aquele erro que eu... E aí? A pergunta é: quem nos colocou como juiz? Só existe um juiz, e esse juiz não julga, ele abraça e ele ama. Queridos, a prova viva que eu vejo é sobre Maria Madalena. Ela ia ser apedrejada, todo mundo julgando ela, que Jesus, foi pego em adultério, e a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. E aí, o que o senhor fala sobre isso? Eles achou que Jesus ia falar assim: mata ela mesmo. Pedro era bem assim, né? Bem assim, ele pensou assim: daqui mesmo acerta ela aqui, dá a pedra aí, dá a pedra aí, daqui mesmo acerta ela. Todo mundo estava louquinho para poder, né? Cortou a orelha do soldado, então vou tocar a pedra também. Ele era daqueles que gostavam muito de falar e tá lá, tudo tal. Todo mundo esperou uma resposta de Jesus. Jesus não respondeu na hora, não. Jesus já estava mostrando ali que as coisas não vão ser no tempo das pessoas, não. Ele vai responder quando ele quiser. Ele não precisa da minha opinião e da sua opinião. Ele é Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Você sabe o que aconteceu? E lá ainda fala assim que eles perguntaram 2 vezes. Estava acelerando Jesus ainda. Olha só, gente, que coragem. Acelerar o rei dos reis, o senhor dos senhores. E aí, Jesus? O que o senhor tem a dizer sobre essa mulher? Jesus agacha. Desculpa, sai da câmera. Jesus agacha, escreve alguma coisa, que algumas pessoas que estudam muito a palavra, eu estou estudando sobre isso. As pessoas falam que ele escreveu algo que todo mundo viu, leu e sentiu vergonha. E a palavra de Deus diz que desde os mais velhos até os mais novos, foi saindo um atrás do outro. Tá, todo mundo, Jesus simplesmente falou assim: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem vai ser o primeiro? Pedro falou assim: falou, estou com Deus. Todo mundo vazou. Todo mundo vazou porque ninguém tinha nada ali para, né? Tem pecado? Ixi, eu também tenho. Vazou. Foi embora. Então ninguém é santo o bastante. Agora, sabe o que me chama a atenção? Que eu li só esse pedacinho, depois eu voltei lá, falei assim: tem mais alguma coisa? Você pode ter certeza que quando Deus te trazer um versículo assim, você pode ter certeza que tem mais alguma coisa. Até então Jesus não tinha trocado nenhuma palavra com essa mulher, certo? Sabe o que Jesus fala para ela? Jesus pergunta para a mulher assim: mulher, onde estão seus acusadores? Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Ela falou assim: não. Ele falou assim: eu também não a condeno, vai e não peques mais. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Deus está te dando a oportunidade hoje. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, querido. Ele está te dando a oportunidade hoje de você sair daqui, mas assim, você tem que praticar aqui. Começar hoje. Se você não fizer isso aqui agora, lá de fora você não vai fazer. Deus não te trouxe aqui em vão. Deus te trouxe aqui para te entregar um caráter que o mundo não vai conhecer, se não vier para a presença. Se você quer ver algo em Deus que você nunca viu, faça algo também que você também nunca fez para Deus. Fica até 4 horas da manhã. Queridos, eu estava assim, comecei a ler Romanos, quando eu vi já estava lá em Apocalipse. Deus amou o mundo de tal maneira, isso não é aqui não. Estava trocando as Bíblias, li a Bíblia de cabeça para baixo, mas eu lutei até o fim. Querido, eu já estou partindo para o final, mas deixa eu dizer algo aqui para você. Nunca você vai ver um amor incondicional igual ao de Jesus. Você pode tentar procurar em qualquer lugar. O amor mais parecido com o amor de Jesus é o amor de mãe. Eu sempre falo isso aqui, vou repetir pro resto da minha vida enquanto eu tiver vida. Porque independente de quem eu era, minha mãe nunca deixou de me amar. Independente de quem eu era, o joelho da minha mãe nunca parou de ficar dobrado. Se eu estou aqui hoje é porque eu tinha alguém que orava por mim. Eu quero te dizer que você tem uma pessoa que ora por você. Eu quero dizer para você que você não está sozinho.
Romanos 8. Já estou caminhando para o final, querido. Romanos 8, versículo 13. Diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes o espírito de escravidão, para andardes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e cordeiro com Cristo, se realmente participarmos do seu sofrimento, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Eu estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você sabe o que a expectativa da criatura é que eu e você possamos ir até lá como roiós de Deus, como filhos maduros, não como técnico, e pregar a palavra que liberta, que restaura, mas com amor. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo para mim: olha, só porque eu não vou na igreja? Eu não vou na igreja porque eu tenho medo. Eu dizia: medo de quê? Medo de ser julgado, medo de apontarem o dedo para mim. Eu virei para ela e falei assim: deixa eu explicar uma coisa. Sabe por que eles não vão apontar o dedo para você? Porque antes eles estarem na graça, eles também estavam na vida de pecado, de destruição, totalmente destruídos. Todos nós somos alcançados. Ninguém vai te julgar, não. Nós estamos ali para te abraçar. Só a gente sabe onde a gente já passou, queridos. Antes de eu subir aqui para pregar, eu gosto sempre de dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus por quem eu sou hoje. Porque é muito fácil as pessoas te mostrar os seus defeitos, mas não sabem daquilo que você já passou. É muito fácil a pessoa te colocar na parede e dizer: você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, o seu jeito é isso, o seu jeito é ruim. Nós somos bons demais para mostrar os defeitos. Mas na hora também de mostrar a qualidade, nós esquecemos das qualidades. Os defeitos ficaram tão grandes que a qualidade, ó, e o salário, ó. Fique de pé no seu lugar. Quem entendeu a palavra? Levanta a mão todo mundo, só para me pensar que vocês entenderam. Todo mundo entendeu? Quem vai querer receber a maturidade do Senhor nessa noite? Quem vai querer se tornar filhos maduros? Wellington, eu já sou filhos maduros. Queridos, eu vou responder para você: você ainda não é, porque eu também não sou. É um processo, até chegar à estatura de varão perfeito. É isso. Quem pegou essa? Nossa. Querido, demora, não é fácil. É dia após dia. A estatura de varão perfeito demora. Isso tem que ser gerado dentro de você. Não tem como eu gerar algo dentro de você nessa noite. Não tem como eu descer daqui e pôr a mão na sua cabeça, orar por você. Eu não posso fazer isso, porque nós estamos em tempo de pandemia. Você mesmo vai fazer isso. Sabe por quê, queridos? Eu lembro que quando eu saía muito para festa, porque eu estava em todas. Tudo quanto é lugar que vocês imaginaram, eu já estava. O povo falou assim: o pior lugar que você passou foi na Avenida Bahia? Eu falei: não, Avenida Bahia eu fui muito bem acolhido. Ali na Avenida Bahia, os piores lugares que eu já fui foi nas raves da vida. Apanhei até mandar parar, porque todo mundo que é moreno parece que se confunde com a gente. Fala assim: eu sei. Eu falei: eu nem te vi. Você apanha até mandar parar. Jesus está falando: volta. E o pior lugar não foi na Avenida Bahia, né? O pior lugar foi em outros lugares aí que eu já estive. Engraçado que eu não tinha vergonha de estar nesses lugares.
Eu me soltava, era bem soltinho, né? Dançava até no chão, na boquinha da garrafa. É isso mesmo. E sem vergonha nenhuma, né? Porque quando você está assim, você está cego, você não vê nada. E o que eu quero falar com isso? Quando nós estamos diante de Deus, a gente será que não se entrega porque nós estamos constrangidos? Na verdade, cada pessoa tem um jeito de expressar. Só que eu acho que nós podemos entregar o nosso melhor para Deus. Eu acho que Ele merece o nosso melhor. Wes, mas é porque eu gosto de ficar quietinho. Não, você pode ficar quietinho. Eu estou dizendo falar com Ele. Não estou dizendo de pular e rodar. Porque nem sempre quem roda e dá mortal está na presença, né? Não adianta você chegar num lugar onde a igreja está lotada de pessoas vazias. Então eu digo para você, eu vou te dar alguns minutos. Nós vamos gastar esse tempo, o tempo que for necessário aqui. Quem está com pressa de ir embora? Ninguém, né? Eu digo que até 1h a gente termina o culto. Ninguém falou nada, então deixa eu dizer algo para você. Eu vou te dar alguns minutos. Nós vamos louvar o Senhor. E se eu fosse você, eu pedia para Deus para que você possa se tornar um ruiós nesta noite. Não é amanhã ou depois de amanhã. Eu preciso que você saia daqui já pensando nisso. E um conselho, querido, diante de Deus: pense muito antes de você falar algo. Pense muito antes de você julgar alguém. Esses dias para trás eu comecei a ver algumas coisas na rede social. E eu estava rindo de algumas pessoas. Eu sou assim, querido, eu não minto não, eu falo a verdade. Então eu sou muito verdadeiro. Eu acho que se quem está ministrando a palavra não for verdadeiro, então de nada, né? Mas presta não para lançar fora e ser pesado pelos homens. Eu sou muito verdadeiro. Eu estava passando no WhatsApp e eu estava rindo de algumas pessoas. E aí Jesus falou para mim assim: esse é o espírito de ruiós, de rir das pessoas, a forma com que elas se vestem. Esse é o caráter que eu tenho que entregar para você. É isso mesmo que você quer? É esse caráter que você quer que eu te entregue, Welson? Eu disse: não, Deus, né? Na hora de responder nessa hora a gente responde bem baixinho: não, Deus, que isso? Não, longe de mim. Eu não estava rindo. Estava rindo sim. Querido, se eu não assumir os meus erros, eu nunca vou mudar. Se eu não admitir que eu ainda sou criança, eu nunca vou crescer. Dói. Escutar que você é criança dói. Mas se você não amadurecer, você vai viver de papinha e de migalhas que descem do céu. Quem quer comer o pão do céu? Eu quero pegar o pão do céu direto. Eu quero ficar vivendo de migalhas. Eu quero acessar logo. E outra coisa, para que eu estou falando para você se tornar filhos maduros? Para que você tenha acesso à herança. Deus tem algo preparado para você. Amém? Queria que você se abraçasse aí onde você está.